Hoje pela manhã, não tão de manhã assim, mas eu me levantei para poder fazer um pedal, e eu pedi para o Senhor, eu sempre faço isso, eu pedi para o Senhor uma palavra para vocês, para a igreja, para mim, e o Senhor pediu para que eu falasse sobre perseverança. Não entendi, mas obedeci. Nós temos vivido dias e todos nós, em algum momento, nós temos algo que precisamos consertar, nós temos algo que precisamos abrir os olhos e perceber onde nós estamos errando, onde estamos falhando. E nessa noite eu quero dizer para você que, se você é um dos que não erram, amém, glória a Deus, eu só vou ficar esperando a hora de você subir, porque eu creio que essa palavra é para a igreja do Senhor, ou seja, para todos nós. E à medida que o Senhor e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, eu vi o quanto essa palavra era para mim. E eu tenho algo que eu sempre falo e eu não canso de repetir: eu sou o primeiro a ser ministrado por aquilo que Deus tem colocado para a igreja. O Senhor ministra primeiro em mim, bate primeiro em mim, e depois Ele começa a ministrar no meu coração aquilo que deve ser falado. E nesses últimos tempos eu tenho conversado com muitas pessoas, falado, aconselhado, trabalhado mesmo com algumas pessoas que estão perdendo a motivação ou perdendo a vontade de persistirem nos caminhos do Senhor. As lutas vêm, a Bíblia nos diz que no mundo teríamos aflições, amém, irmãos? Quantos sabem que a Bíblia diz isso? Ao contrário do que muitos pregam, a vida do cristão, ela é constante luta. E se você não está tendo luta, irmão, clame pela misericórdia do Senhor na sua vida, porque você precisa ter luta, porque no dia que você deixar de ter luta, você deixou de incomodar o inferno. Amém? Ou ai de mim? Amém. E eu estava vendo essa ministração, e o texto que eu quero trabalhar com você nessa noite, eu quero ministrar nessa noite, é sobre Romanos capítulo 12, se você puder abrir. Romanos capítulo 12. Aleluia. Fique com o texto aberto. Você consegue colocar, Wesley? Consegue? Obrigado. E eu estava dizendo para você que muitas pessoas estão desistindo no meio, ou no início, ou até mesmo no final das coisas. As pessoas estão deixando de persistirem naquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações. Quantos pais têm desistido de orar pelos filhos que ainda não foram salvos? Quantas esposas têm deixado de orar pelos seus maridos que ainda não foram salvos? Quantos filhos têm deixado de orar para os pais que ainda não foram salvos? Quantos irmãos têm deixado de orar pelo irmão que ainda não foi salvo? E eu quero dizer para você que isso tudo está dentro de um propósito de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Portanto, irmão, você tem toda a liberdade do mundo para estar orando a respeito dessas coisas. E quando nós vemos as pessoas se frustrando, as pessoas deixando de buscarem em Deus a resposta para aquilo que muitas vezes oraram durante anos. Continua com o texto marcadinho aí que já eu vou ler. Eu lembro, irmãos, eu vou fazer um parênteses aqui, porque cabe muito bem. Eu fui fruto de persistência. Eu fui fruto de uma persistência enorme do meu pai, da minha mãe, dos meus avós.
Pessoas, eu já disse isso para quem está mais tempo comigo, eu já disse várias vezes. Pessoas chegavam para os meus pais e diziam que o meu pai qualquer dia ia me visitar na cadeia. Ou outros diziam que em qualquer momento meu pai ia me ver no cemitério, ia me enterrar. E o meu pai, em todos os momentos, ele persistia em oração. Num desses dias, eu cheguei de madrugada em casa, bêbado, drogado, totalmente sem perspectiva, principalmente para quem olhasse. E dentro de alguns minutos depois de deitado, eu ainda não tinha pego no sono, porque era impossível pegar no sono na situação que eu estava. Eu ouço a porta do meu quarto abrindo, e então, obviamente, eu fiz que estava dormindo. E o meu pai se ajoelhou do lado da minha cama, e colocou a mão no meu peito, e começou a chorar. O meu pai, as palavras foram muito poucas, e eu lembro de algo assim: Senhor, o Senhor não me deu ele para ele ser isso aqui. Salva o meu filho. E ele chorava muito. E eu vendo ele chorando ali, aquela coisa de chorando, e não ia embora nunca. Eu virei para ele e falei: pai, vai dormir. Eu nunca vou ser crente. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei assim: olha bem para mim, eu nunca vou ser isso que você é. Ele olhou para mim e deu um sorriso, e isso me dói todas as vezes que eu conto, porque eu poderia ter tornado as coisas muito mais fáceis. Ele olhou para mim e deu um sorriso e falou assim: não é você que escolhe, eu já te entreguei na mão do meu Deus quando você nasceu. É tudo uma questão de tempo. Hey, eu não anotei isso para falar, irmãos, mas Deus mandou eu falar. Eu quero lembrar você que tudo que nós fazemos requer perseverança. Eu quero só dizer para você o que está acontecendo hoje. Eu fui ordenado pastor antes do meu pai. Consegue entender isso? Meu pai sempre foi, na igreja dele tem diácono, presbítero, evangelista e depois pastor. E o meu pai foi ordenado pastor recentemente, está cuidando de uma igreja lá em Santa Catarina. Depois de pastorear a vida inteira, ele foi dado um título para ele. Eu fui ordenado pastor antes dele, só para que você entenda. Aquilo que Deus escreveu, homem nenhum pode apagar. E você está aqui ouvindo alguém que a sociedade um dia disse que não teria jeito. Pessoas da família diziam: esse não tem jeito. Pessoas de dentro de casa diziam que eu não tinha jeito. Mas o meu pai, a minha mãe e os meus avós perseveraram em oração. Amém? Agora eu acho que eu posso começar a ministrar. Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Esse versículo é pequenininho, você pode repetir comigo? Consegue repetir comigo? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, eu quero dizer para você o grande problema que tem acontecido com a gente hoje. Nós somos muito perseverantes na murmuração. Nós somos muito perseverantes quando se trata de reclamar, de ser contra aquilo que Deus está querendo fazer.
E todas as vezes que nós murmuramos, nós deixamos de perseverar em algo que Deus tem colocado no nosso coração. Portanto, devemos ser alegres e esperançosos. Devemos ser pacientes nos momentos da dificuldade. A dificuldade vem para todos. O grande segredo está em como eu e você encaramos essa tribulação. Tem uma música de um cantor cristão que diz: vou passando pela prova dando. Vocês conhecem, hein? Tá tudo certo, estão conhecendo, tá tudo bem. É assim. Vou passando pela prova dando glória a Deus, vou passando pela tribulação dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque aquela tribulação existe para trazer perseverança na sua vida. A Bíblia diz isso, que a tribulação gera em nós perseverança. Amém? Para você não se perder, o título da ministração é a perseverança que salva. Amém? A perseverança é uma palavra que no grego ela quer dizer assim, procastereo. Olha que palavra difícil, que ela significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. A origem dela, perseverar, é continuar firme e constante. Qualidade daquele que não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Você imagina se você tivesse desistido quando te sobreveio aquela dificuldade lá atrás, no teu casamento ou para casar. Quando você passou por aquela luta enorme que nós passamos, e nós sabemos que passamos, e sabemos também que outras virão. Mas você consegue perceber que todas as vezes que você perseverou, aquilo que você estava vivendo passou. Quantos já passaram por lutas aqui e depois olharam para trás e falaram: acabou? Quantos já passaram aqui? Aleluia, irmão. Eu já não sei nem quantas foram assim. Mas sabe por que elas passaram? Porque você perseverou. Porque você não se entregou diante daquilo que estava acontecendo na sua vida. Era difícil sim, mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios que não sobreveio sobre você tentação ou lutas maior do que você possa suportar. Está difícil, irmão? Persevera. É a perseverança que vai fazer com que você chegue lá na frente e passe pela prova dando glória a Deus. Persistente, obstinado, firme, resoluto. Mas existe também o ao contrário disso, o antônimo disso, que diz assim: instável, inconstante, que desanima com facilidade. Irmãos, eu luto, sabia? Eu luto. De vez em quando vem uns capirotos para cima querendo deixar a gente desanimado. De vez em quando você vê num culto de quinta-feira que tem eu e a Poliana aqui, eu e a pastora aqui, ó. E eu vou falar, passa até na cabeça que eu vou parar de fazer culto de quinta-feira. O povo não vem. Saímos daqui muitas vezes assim, porque é uma luta para poder estar aqui. E a gente sai. E aí daqui um pouquinho a gente escuta um testemunho do que aconteceu. A gente vê o que Deus fez na vida de alguém que veio, ou alguém que teve, ou alguém que assistiu, e Deus fala assim: ei, não é para acabar, persista. A Carol tem 2 quinta-feiras que ela está vindo. As 2 quinta-feiras ela falou para mim: pastor, a palavra foi para mim. Foi ou não foi? Eu falei: o que foi para você? O quê? Está achando que você está com essa moral toda? Foi para nós, né? Foi para nós. Porque Deus nos ama. E aqueles que persistem, aqueles que estão firmes no propósito do qual Ele tem colocado no nosso coração, esses herdarão a salvação. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho.
Primeiro nós precisamos entender o que está acontecendo aqui para que Paulo possa dizer isso para a igreja. E o contexto aqui basicamente Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma. Irmãos, pensa numa igreja zicada. Pensa numa igreja onde as pessoas eram idólatras. Pensa numa igreja onde as pessoas viviam pelar e pecar. Tanto que se você pegar aqui do versículo 9 ao versículo 13, Paulo está falando para eles sobre amor, irmãos. Sabe por quê? Porque também tinha necessidade de ensinar para eles o que era amar. E o contexto do que nós estamos lendo aqui é realmente sobre amor. Perseverem em oração. Sejam alegres, alegrem-se na esperança. Mas que esperança é essa? Nós já vamos chegar, fique tranquilo. E tudo o que Paulo está vivendo aqui com essa igreja, ele estava formando uma igreja. Ele estava colocando algumas bases, alguns alicerces para que aquela igreja fosse uma igreja firme. Uma igreja que não seria qualquer vento que sopraria, ia tirar ela do rumo, ia tirar do caminho que Deus tinha para ela. Ela precisava ser uma igreja firme, precisava ser uma igreja sólida. A inconstância e o desânimo faziam parte da vida daqueles irmãos também. Quantos aqui se sentem desanimados às vezes? Irmão, tem dia que não dá vontade de vir para a igreja, fala a verdade. Se você falar que não, irmão, está crescendo asa nas suas costas. Tem dia que é luta, irmão. Tem dia que parece que o jogo do Flamengo está mais interessante do que vir para a igreja. E o que você faz? O que você faz, irmão? Você vem mesmo assim. Você persevera. Você coloca a melhor roupa, coloca aquela beca ajeitada, bonita, passada, que a Carol deixou arrumadinha. Passa um gelzinho, faz uma ondinha assim, né? E vem para a igreja. E aí Deus pega e faz assim com você: toma do meu espírito, recebe do meu espírito. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo queria naquele dia era que o jogo do Flamengo, que o Fantástico, que o Faustão, que agora não é Faustão mais, fosse mais interessante para você do que o culto. Sabe onde eu quero entrar aqui? Quantas vezes era para você estar aqui ouvindo a palavra e você ficou em casa? Quantas bênçãos você deixou de receber, ou quantas palavras de Deus para o seu coração, para te trazer ânimo, para poder fazer você passar por aquela luta que você enfrentou na semana, que você achou que não ia aguentar. Você não persistiu naquele dia, você sucumbiu aos desejos da sua carne, às vontades da sua carne, e você deixou de ser grandemente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Estou dizendo para você, irmão, persevere. Quando você tiver muita vontade de ficar em casa, desconfie. Viu? Estou falando, a irmã está balançando a cabeça aqui, e eu amo essas coisas, porque ela tem muito mais idade do que eu, talvez uns 3, 4 anos a mais, né? E ela sabe que é verdade. Quantas vezes o Senhor tinha grandes coisas para fazer na minha vida, e eu fiquei em casa, e aquilo não foi feito por culpa minha, não é culpa de Deus, porque eu deixei ser vencido pelo desânimo, eu deixei a apatia tomar conta do meu coração, e eu falei, não vou. E aí aqueles que vieram foram abençoados, receberam algo de Deus que eu não recebi. Queridos, o ponto crucial desse versículo é o pedido para que sejam perseverantes em oração. Eu quero falar sobre tudo aquilo que Paulo coloca ali, mas eu quero que você entenda que a perseverança na oração, ela é fundamental para que os outros 2 estágios sejam de fato concretos na sua vida. Se você não for perseverante na oração, você não vai entender o porquê a alegria na esperança. Se você não for perseverante na oração, você jamais conseguirá ter paciência no tempo de tribulação, porque é no tempo de tribulação que você precisa orar e
Deus precisa te revestir de paciência e falar: acalma, acalma o seu coração, já está chegando. Acalma o seu coração, eu estou trazendo. Acalma o seu coração, a bênção está vindo. Acalma, a salvação do seu esposo está chegando. Só acalma o seu coração. Mas Ele vai falar com você quando, irmão? Quando você estiver falando com Ele, quando você estiver em diálogo com Ele. E só é possível através da oração. Por isso, persista em oração. Não permita que a vontade de não orar tome conta de você. E outro trem difícil, né? Separar 5, 10 minutos para poder falar com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui de novo. Tem uns que quando conseguem orar falam: Senhor, eu estou aqui. Faz tempo que a gente não fala, né? Mas o meu convite nessa noite para você é que você persevere na oração. Ela é fundamental. E você vai entender o porquê. O texto nos diz, em primeiro lugar: alegrem-se na esperança. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14. João 14, versículo 1 ao 4. Eu quero dizer para você que alegrar-se na esperança é entender que existe uma promessa. Eu só posso ter esperança se eu sei que algo irá acontecer, amém? Eu vou esperar o que, afinal, se eu não sei que vai ter algo para esperar, né? Então abra comigo 14, versículo 1, João 14, versículo 1 ao 4 diz assim: não se turbe o coração, ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, para que vocês estejam, melhor dizendo, irmãos, mudei a linha aqui, onde eu estiver. Só para que você saiba, Jesus está dizendo essas palavras, e Ele está dizendo que irá nos preparar um lugar. Isso é uma promessa, e que Ele iria preparar esse lugar, e iria voltar e levar-nos para estar com Ele. E o versículo 4 diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Irmãos, alegrem-se na esperança. Deus nos promete uma morada aqui. Deus promete uma vida ao lado dEle, uma eternidade ao lado dEle. O versículo 3 está dizendo assim: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmão, você tem motivo para estar alegre. A sua esperança, ela precisa ser cheia de alegria, porque a sua tribulação, aquilo que você está vivendo hoje, vai acabar, irmão. Dê um glória a Deus, a esse Deus que te prometeu isso. Vai acabar. Essa tribulação que você vive pensando que não vai ter fim, ela vai ter um fim. O dia que o teu Senhor vier e te levar para Ele, toda essa dor, toda essa angústia que muitas pessoas vivem e continuarão vivendo se não aceitarem Jesus, se não tiverem esperança, alegria em esperar no Senhor, porque não sabem no que esperar. Portanto, nós, a sua igreja, sabemos e temos motivos de sobra para nos alegrar naquilo que esperamos. Amém? Você pode erguer a sua mão e dizer: Senhor, eu tenho motivos para ser alegre, porque o que eu espero é o meu Senhor. Aleluia, glórias ao seu nome. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus lindo, maravilhoso. Aleluia. E uma coisa que eu e você precisamos levar em consideração
é que esse Deus que promete essas coisas, Ele é fiel. Ele não é como o homem, Ele não é como eu e você, que muitas vezes prometemos coisas aos nossos filhos e cai no nosso esquecimento. No livro de 2 Timóteo, abre para mim, Wesley, lá por favor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 ao 13 diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Aleluia. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, escuta, irmão, escuta. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel. Aleluia. Pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é algo intrínseco em Deus. Ele não pode mudar aquilo que Ele é. E a palavra diz que Ele é fiel. Portanto, se Ele é fiel, eu tenho motivos para crer naquilo que Ele me prometeu. Se Ele me prometeu que iria fazer um céu, levaria-nos para Ele, eu acredito nisso, porque Ele me dá essa certeza. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Portanto, irmãos, permaneçam firmes nessa esperança. Sejam alegres, porque você tem motivo. Um dia, toda a tua tribulação, tudo que você vem vivendo, todos os nãos que você tem recebido, todos os nãos que a vida tem colocado sobre a sua vida, irão ter um ponto final, e Jesus nos garante isso, irmãos. Permaneçam fiéis, sejam perseverantes no Senhor. Em segundo lugar, esse versículo nos diz para ser pacientes na tribulação. Se tem um lugar difícil para ser paciente, irmãos, é nela, não é não? É nela que muitas vezes nós trocamos o pé pela mão. É nesses momentos que nós queremos fazer do nosso jeito, é ou não é? Ou só eu que sou assim? Ah, Deus está demorando demais, né? E aí eu quero já fazer do meu jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito, afinal de contas não está dando certo esse negócio de esperar. O que mais vemos são pessoas desistindo dos planos de Deus para suas vidas. Nos momentos das tribulações é o momento que as pessoas pulam fora do barco, e é o momento onde elas mais deveriam se agarrar no barco e dizer: com Cristo no barco. Quem lembra dessa musiquinha? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Eu amo isso, ó. Ela tá cantando. Vocês não lembram dessas músicas? A irmã lembra. Olha que lindo isso. Não estou sozinho. Com Cristo no barco, irmão, tudo vai bem. Mas é nesse momento que as pessoas estão pulando do barco. É nesse momento que as pessoas estão colocando uma corda no pescoço e se matando. É nesse momento que as pessoas estão tomando remédios para tirarem as suas vidas. É nesses momentos que as pessoas não conseguem entender que existe um Deus que está com elas, mesmo no tempo da tribulação. E tudo o que elas precisam é ser pacientes, é ter paciência no momento da tribulação. Sabe por quê? Porque ela vai passar. Aquele que é fiel nos garante que ela vai passar. Ah, mas ela vai vir outras, vão vir outras, e ele diz que ele venceu tudo isso. Portanto, de que lado nós precisamos estar? Nos momentos de tribulação. E eu acho muito lindo, porque a palavra do Senhor não nos engana em nenhum tempo. O Senhor diz: no mundo tereis aflições. Ele não engana ninguém, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, queridos,
Nesses momentos é que eu e você precisamos nos agarrar ao Senhor. Se você encontrar alguém nessa condição, você tem algo para dizer para elas: ei, é nos momentos de tribulação que você precisa ser paciente. A palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E quando Ele ouve, aleluia, quando Ele ouve, Ele vem, te toma pela mão e fala: vamos para outra. Consegue entender? Ele não está te livrando de tudo. Irmãos, entenda o que eu estou dizendo. O único lugar que a Bíblia promete que não terá dor, que não terá mais tristeza, é onde? Onde? Ao lado de quem? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, porque aqui você vai ter tribulação, mas se você estiver com Ele, irmão, você vai passar por todas elas. Passo pela prova, dando glória a Deus, É assim, o crente em Cristo Jesus passa pela prova, dando glória a Deus, porque ele passa esperando em paciência naquele que pode vir com socorro. Sabe qual é o grande problema que a gente tem nesse ponto? É que muitas vezes nós alimentamos algo que não foi Deus que falou e não foi Deus que nos deu. Eu não estou dizendo aqui que eu não creio em profecias e em profetas, amém? Todos sabem que eu creio, inclusive tenho alguns que eu respeito muito. Mas muitas pessoas têm vivido tribulações porque acreditam a Deus algo que não foi Deus que disse. Tem pessoas, e eu vou dizer para vocês, eu conheço pessoas do meu convívio que estão vivendo por palavras que não foram de Deus há mais de 20 anos, que literalmente cruzaram seus braços esperando que Deus fosse fazer, que Deus fosse entregar na sua porta o bilhete da Mega Sena premiado. Claro que isso é uma metáfora, mas estão esperando, deixaram muitas vezes de trabalhar, deixaram muitas vezes de se profissionalizar, deixaram muitas vezes de aceitar propostas de trabalho, porque criam naquilo que foi dito lá atrás. Eu vou te isso, eu vou te aquilo, eu não. Irmãos, em nome de Jesus, existem coisas que são naturais, nós precisamos fazê-las, amém? Trabalhar é uma delas, se profissionalizar é outras delas. Deus pode fazer e Ele vai fazer, e eu não encontrei na Bíblia ninguém que foi abençoado ou obteve uma resposta de Deus enquanto estava inerte. Todas as pessoas na Bíblia que receberam algo de Deus estavam exercendo alguma função em algum lugar, em algum momento. Consegue entender isso, irmão? Nós não esperamos com paciência no Senhor, porque nós queremos agir em nome de algo ou de coisas que nos foram faladas, que muitas vezes não veio do Senhor. O meu conselho para você: recebeu, continue a sua vida, porque o que é de Deus vai se cumprir, porque como nós acabamos de ler, Ele é fiel, mesmo quando eu e você somos infiéis. Então, se é dele, irmão, vai vir. E sabe quando vai vir? Não é no seu tempo, é no tempo dele, porque afinal de contas Ele te formou, Ele te conhece, Ele sabe o melhor momento para você. Portanto, continue a viver, continue vivendo a sua vida, que Deus irá fazer aquilo que está nos planos dele fazer, amém? Glória a Deus. E em segundo lugar, paciência é o que nós não temos. Nós queremos as coisas para ontem. A Bíblia diz para termos paciência no tempo da tribulação, mas eu e você no tempo da tribulação nós queremos que ela acabe agora. Só eu que sou assim? Não? Glória a Deus, irmã, estamos juntos.
Irmãos, nós queremos tudo para ontem. Você já parou para pensar? Olha o que eu coloquei aqui. Você já parou para pensar quantas orações você apresentou diante de Deus, sem se preocupar se aquilo que você estava pedindo era da vontade dEle? Nós nos frustramos, porque muitas vezes nós estamos colocando diante de Deus algo que Deus está dizendo para nós: ei, não é isso. E quando Deus diz não é isso, nós vamos lá e fazemos do nosso jeito, é ou não é? Quando Deus diz espera, vai chegar o momento, mas espera um pouquinho. Você precisa ser melhor preparado para que eu possa te aprovar. Persista, tenha paciência no momento da tribulação, porque eu vou te honrar lá na frente só. Persista. E aí a gente vai e faz do nosso jeito, mete o pé na jaca, né, como dizem. E eu quero dizer para você qual que é o grande problema disso tudo. É que isso tudo tem consequências. E sabe qual que é o maior problema? É que nós atribuímos as consequências a Deus. E aí nós pecamos, porque nós dizemos: olha Deus, o que você está fazendo comigo, olha o que você está fazendo eu passar, Deus, o Senhor falou que é isso, Deus, o Senhor falou. Não, foi você que antecipou o tempo de Deus. Não é tempo de Deus, é o seu tempo, porque você não soube esperar. Você quis para ontem aquilo que não era para ontem, aquilo que era para anteontem, ou para depois de amanhã, ou para depois de... nunca no tempo que você fez. Espere, persevere. A perseverança é algo fundamental para aqueles que querem ser salvos. A perseverança vai salvar você. Persevere em Cristo, persevere nas promessas de Cristo, porque ela é responsável pela tua salvação. Se você não perseverar, o céu não é um lugar para você. Amém? Portanto, a palavra para nós hoje é: precisamos ser pacientes na tribulação, confiando em Deus e confiando que Ele está agindo em nosso favor. Irmãos, se liga nessa aqui, ó, pega essa. Mesmo quando você não está vendo, Deus nunca dorme, Deus nunca para. Ele está sempre trabalhando. Portanto, vai chegar. Aguarde. Seja paciente no momento da tribulação. Seja paciente. Espera em Deus. Amém? Terceiro lugar, perseverar na oração. Queridos, no meu entendimento e também alguns comentários bíblicos que eu fui pesquisar, só é possível se manter paciente e alegre na esperança aqueles que forem perseverantes na oração. Eu disse isso anteriormente, mas eu quero reforçar isso com você. Quando se persevera numa vida de oração, quando se persevera numa vida de intimidade com Deus, quando nós entendemos a necessidade que eu preciso ter relacionamento com Deus, para que Deus possa ser a força que eu preciso para ser alegre na esperança, para que eu possa ser paciente no momento da tribulação. Em ambos esses casos, nós precisamos entender que o principal objetivo é que sejamos também perseverantes na oração. Ontem, nós tivemos aqui o Diving Day. É um dia que nós tiramos para poder mergulhar. Diving Day é o dia do mergulho. É um dia onde nós paramos tudo aquilo que temos para fazer, ou pensamos ter para fazer, para tirar para o Senhor. Eu fiquei ontem das 6 às 18,
Das 6 às 18 horas aqui na igreja, em oração, leitura da palavra, louvor, enfim. Era aberto para toda a igreja. O convite foi para toda a igreja. Poucos compareceram. Eu não poderia deixar de falar em perseverar na oração e não chamar a sua atenção, não exortar você a respeito dessas coisas. O que pode ser mais importante na vida de um cristão do que o relacionamento com Deus? Ah, pastor, mas eu estava não estava, irmão, não estava. Você ficou na sua casa orando, você estava orando, você estava fazendo algo assim. Você faz isso constantemente. Perseverar na oração, queridos, é perseverar em oração mesmo, em diálogo com Deus. E eu não estou falando de Diving Day, não. Eu não estou falando do dia do mergulho, não. Não só dele. Eu estou dizendo na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ontem aqui no AJ eu estava dizendo, o que nós fazemos quando levantamos? Amanhã para muitos é mais uma segundona braba. É ou não é, irmãos? Não, para nós não. Para nós é uma segunda abençoada, sabe por quê? Porque eu tenho onde trabalhar, porque eu tenho onde buscar o sustento da minha casa, porque eu tenho alguém que está pagando o meu salário para que eu possa ir lá e oferecer a minha vida e o meu tempo para Ele. Não é uma segundona braba, não. Você pode estar até cansado, mas ela é uma bênção na sua vida, porque se não tem a segunda, seria a terça, irmão. Já pensou nisso? A terça braba, a quarta braba. Tem uns que nascer, né? Tem alguns que o fato é ter nascido. Meu Deus, a minha vida é braba demais, é muito difícil. Você está precisando orar, irmão. Você está precisando entender o propósito de Deus para a sua vida. Perseverar na oração é ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você consegue entender os planos de Deus para você. Deus não nos criou para ser qualquer coisa. E eu não quero entrar num papo coach aqui, não é essa a ideia, mas o que eu quero dizer para você é que Deus te criou para realmente ser significativo onde você passa. Certa vez perguntaram para John Wesley o que ele fazia para que as suas palestras ou as suas pregações públicas tivessem tantas pessoas. Quem não sabe, John Wesley foi um evangelista inglês que marcou a história da Inglaterra, do Reino Unido, por um grande avivamento. E ele deu uma resposta um tanto inusitada, e ele disse: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm me ver queimar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu me consagro em oração, eu coloco a minha vida diante de Deus em oração e me encho da presença de Deus para que as pessoas venham aqui me ver cheio da presença de Deus e saiam daqui cheios da presença de Deus. Isso é queimar. Há quanto tempo faz que você não queima? Há quanto tempo faz que nós não queimamos na presença de Deus? Porque não perseveramos em oração. O primeiro plim-plim da campainha do WhatsApp te tira da oração. A primeira mensagem que chega no teu WhatsApp é mais importante do que a presença de Deus que você deveria estar buscando naquele momento de joelhos, ou em pé, ou dentro do seu quarto, ou no volante do seu carro. Perseverar em oração, trazendo para os nossos dias, é não se importar com a campainha que está tocando, é não se importar com o almoço que já está pronto, irmão. É dizer para a esposa: eu vou demorar um pouquinho, porque agora eu estou aqui numa palavra aqui.
Perseverar na oração é não desistir nos momentos de tribulação, é continuar confiando que Deus vai livrar você da tribulação. Deus não vai livrar aqueles que estão apáticos, sem fazer nada, sem buscar a presença dEle. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Paulo não está dando opção para nós aqui, ele está dizendo: orai sem cessar. Você é cristão, você acredita em Deus, você entregou a sua vida para Jesus, então ficar sem orar não é uma opção para você. A sua vida precisa ser uma constante oração. Eu levanto orando, eu durmo orando, eu como orando, porque oração é estar em contato com o teu Criador, é estar em constante diálogo com Ele. Portanto, tudo aquilo que faço precisa me comunicar com Ele, irmãos. Ah, pastor, mas nem você faz isso, irmãos. E eu não disse que essa palavra foi também para mim? Eu disse que ela foi primeiro para mim, porque muitas vezes a gente precisa estar sendo lembrado pelo Espírito Santo o porquê as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Por que as coisas não estão sendo do jeito que eu gostaria que fosse, ou pelo menos mais próximo daquilo que eu acredito ser a vontade de Deus? Talvez porque estou perseverando pouco ou nada. A perseverança te salva, porque é perseverando que você diz não para as coisas do mundo, para as coisas da carne. Quando a vontade ou o desejo pelo pecado bate à sua porta, você persevera na presença de Deus e diz não. Quando as propostas aparecem diante de você, você persevera diante de Deus, daquele que pagou o preço por você, e fala para Ele: não, pecado aqui não. Eu persevero na presença do meu Deus, porque Ele sim pagou um preço por mim. A perseverança traz salvação. Ela atrai, porque somente aqueles que perseverarem serão salvos. Mateus 24, versículo 13, se não me engano. Abre para mim, Wesley, por favor. Está aberto aí? 24, 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero finalizar já com você. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a perseverança traz ou atrai salvação. Amém? Quantos perseverantes eu tenho nessa noite aqui? Aleluia, Jesus. Levanta sua mão de novo. Levanta sua mão. Senhor, fotografa. Pode abaixar sua mão. Sabe por quê? Porque amanhã, na hora que a luta vier, você precisa ser lembrado que você ergueu a mão quando você disse que era perseverante. E você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. E você vai perseverar no momento da tribulação. Você vai ser paciente no momento que aquela tribulação bater a sua porta. Você vai falar assim: eu vou aguentar firme. Porque a palavra do Senhor diz que somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Somente aqueles que perseverarem até o talo é que serão salvos. Então eu vou perseverar. A luta vai vir, o desânimo vai vir, e você vai rir na cara deles e vai dizer assim: eu persevero no meu Deus. Porque embora eu seja infiel, Ele permanece fiel nas suas promessas. Portanto, eu perseverarei no meu Deus. Amém? Você pode se colocar em pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te motivar nessa noite a ser perseverante no Senhor, a perseverar no teu relacionamento com Deus. Se você está orando pouco, eu quero dizer para você, é o momento de você orar bastante. Pastor, eu oro todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Continue, aumente 5 minutos na sua oração todos os dias. Amém?
Dá para aumentar 5 minutos? Ah, eu oro, pastor, eu já oro 1 hora, ok. Ore 1h05. Muitas vezes a gente ora 20 minutos e parece que, ai meu Deus, parece que foi 1 hora. Não parece isso? Aí a gente para, a gente desanima ali. Eu te convido a perseverar mais 5 minutos, porque vai ser nesses 5 minutos que a presença do Espírito Santo vai te tomar e você vai ter experiências indescritíveis na presença de Deus. Amém? Persevere até o fim, para que você seja salvo. E eu quero finalizar dizendo para você que muitas vezes você perseverou em relacionamentos com algumas pessoas, você foi fiel com algumas coisas e algumas pessoas, e as pessoas falharam com você. O que eu quero garantir para você nessa noite é que Deus jamais vai falhar com você. Ele jamais vai falhar em ser fiel com você. Portanto, vale a pena perseverar no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos cantar. Que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação. Controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Chorei por uma noite, mas a alegria
Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh. Queridos, eu quero orar. Eu quero orar com você que não tem sido tão perseverante assim. Você que muitas vezes tem deixado de orar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você que tem deixado de sentir alegria na esperança. Eu quero orar por você que deseja muito nessa noite que o Senhor seja a sua força nos momentos de luta. Eu me coloco nessa oração, irmão, porque eu também preciso desse Deus. E eu quero fazer um convite para aqueles que sentirem no coração. Se você desejar vir aqui na frente, eu quero orar com você. A única coisa que eu peço para você é um distanciamentozinho da pessoa que está do seu lado. Mas eu quero orar com você. Se você tem a liberdade, tem o desejo de vir aqui receber uma oração, saia do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ei, halamassurianda, lamassu, canta lamassurianda, lamas. Aleluia, aleluia. Ei. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar individualmente, mas eu não vou conseguir fazer isso. Queridos, entendam, a oração de poder é a sua oração. Ore e coloque diante do Senhor aquilo que te trouxe aqui na frente nesse apelo. Em nome de Jesus, diga para Ele: Senhor, a minha esperança está em Ti. A minha força vem de Ti, Senhor. A minha força vem de Ti. Por isso, Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, os momentos, Senhor, em que eu tenho vacilado e tenho, Senhor, desanimado, tenho ficado triste, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, como sacerdote nessa casa, eu me levanto em oração agora pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece os motivos de cada um. O Senhor conhece o porquê cada um deles vieram aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo agora pela Tua graça sobre a vida deles, sobre aqueles que estão aqui por causa própria, por aqueles que estão aqui, Senhor, representando alguém. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti: venha com o Seu poder se manifestar na vida dos Teus filhos, trazendo perseverança nos seus corações, alegria, Senhor, na esperança, paciência na tribulação, Senhor, e perseverança, Senhor, em oração. Fortalece-os, Senhor, fortalece-os em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em nome de Jesus, persevere, persevere no Senhor. Aqueles que perseverarem serão salvos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, volte para sua casa certos de que o Senhor entrou ao seu favor. A guerra não é sua, a guerra é do Senhor Jesus. Aqueles que podem, aplaudam ao Senhor, glorifiquem, glorifiquem ao nome dEle. Ele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Uou. Aleluia, aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, queridos. Aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia. Quantos estão felizes aqui? Aleluia. Glórias ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aleluia. Queridos, recebam essa palavra. Essa palavra veio dos céus para a sua vida, irmão. Persevere. Persevere. O Senhor está esse instantinho aqui, ó, de responder a sua oração. O Senhor está pronto para atender a sua oração. Não desanime, não murmure, não reclame. Ele sabe o que é o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor.